Mais uma vez, louvado seja o Senhor, porque o Espírito já tem ministrado aos nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amados, queria ler com vocês Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Obrigado. Amém? Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, Senhor. Como é maravilhoso termos o Senhor no nosso meio, o seu mover, a sua revelação, o conhecimento vivo de quem o Senhor é. Te damos também graças pela tua palavra, que nos revela a tua pessoa maravilhosa, o seu caráter, os seus atributos, a sua obra tão maravilhosa que nos afeta de uma maneira também tão gloriosa. Nós que estávamos perdidos, como o nosso irmão compartilhou. Ó Senhor, mas aleluia que o Senhor é rico em misericórdia. O Senhor é grande em amor. Ó, e o Senhor, pela sua graça, nos oferece a salvação. Isso não é mérito nosso para que ninguém se glorie, mas é dom, é dádiva dada pelo Senhor. Que o Senhor possa continuar se revelando a nós nesse tempo de comunhão. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós estamos estudando o livro de Isaías. O livro de Isaías ele é muito precioso, muito rico. Tem muitas citações de Isaías nos evangelhos e também nas epístolas, e esse texto de Isaías 9,6 é um dos versículos mais preciosos desse livro. Nós estamos diante de um texto que é messiânico, que aponta para o Messias, e existem, irmãos, na Bíblia, no Antigo Testamento, inúmeras profecias sobre o Messias. A Bíblia toda, ela é um livro que revela Jesus Cristo. Então, quando você lê os evangelhos, você tem ali uma revelação do Senhor Jesus, não é isso, Davi? Davi até falou disso essa semana na escola, né, Davi? Então, você tem lá o evangelho de Mateus, revelando o Senhor Jesus como rei. O evangelho de Marcos, revelando Jesus como servo. Lucas, revelando Jesus como homem, e o evangelho de João revelando Jesus como Deus. Os evangelhos, eles nos revelam com tanta riqueza de detalhes, com diferentes perspectivas, não é, Davi? Quem Jesus é. E as epístolas fazem isso. Apocalipse, muitas vezes nós lembramos de Apocalipse até por curiosidade a respeito dos acontecimentos do tempo do fim, mas nós precisamos lembrar, irmãos, que o objetivo principal do livro de Apocalipse não é esse. Mas como é que o livro de Apocalipse começa? Revelação de Jesus Cristo. É assim. Também é um livro que revela Jesus. Por exemplo, ali, ele é aquele que está
sentado no trono, é assim que Apocalipse revela Jesus. Ele é aquele que anda no meio dos candeeiros, que são as igrejas. Ele é revelado dessa maneira. É muito rico. Se for mencionar tudo aqui, não vamos ter tempo. Só que essa revelação do Senhor Jesus não acontece só no Novo Testamento, acontece também no Antigo Testamento. Encorajo os irmãos a pesquisarem as profecias sobre o Messias no Antigo Testamento. Gênesis já revelava, já profetizava a vinda do Messias ou não? Qual que é a primeira profecia? O descendente da mulher, que ia fazer o que com a serpente? Que ia pisar. Irmãos, isso é algo tão rico. Lá no acampamento de jovens, surgiu uma cobrinha, lá, no primeiro dia já. Não sei se vocês perceberam, um irmão notou uma cobrinha no primeiro dia. Coisa de ataque mesmo, um maligno. Surgiu uma cobrinha. Daí ela entrou por um buraco, o irmão viu, daí um veio lá com um alicate, tentando pegar, dava para ver ela, né, com alicate, cutucou lá, saiu. A hora que saiu, ele tentava pegar com alicate assim, daí um irmão veio e pisou na cabeça. E fez isso aqui, ó. Foi algo tão maravilhoso de assistir, de ver pisando na cabeça. E a primeira revelação do Messias é essa, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E foi isso que o Senhor Jesus fez lá na cruz, amados irmãos. E você tem ao longo do Antigo Testamento várias profecias do Messias. Por exemplo, estou lendo um livro atualmente que chama Os Raios da Glória do Messias, que é de um irmão, David Barron, não sei se é assim a pronúncia, mas ele é um judeu messiânico, né? Um estudioso da palavra, e ele vai mencionando no livro várias profecias messiânicas. Uma delas, que eu passei essa semana, está lá em Zacarias 10, versículo 4, e fala assim: de Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, tem algumas versões que fala o prego, o arco de guerra, todos os chefes juntos. Nessa expressão todos os chefes juntos, tem uma tradução alternativa que fala de um governante dominante, de um governante supremo. E tudo isso aqui, irmãos, são profecias que apontavam para o Messias. O Messias seria a pedra angular. O Messias seria o prego. O Messias seria a estaca, o arco de guerra. E esse governante dominante. E tudo isso, irmãos, todas essas profecias que apontam para o Messias, nós sabemos que todas elas se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus. E é tão maravilhoso, irmãos, nós estudarmos isso, essas profecias, essas revelações do Senhor Jesus. E meu encargo de dizer para os irmãos é que essas revelações, elas não podem ser para nós apenas informações. Nessa comunhão com os irmãos lá de Poços, tem um irmão que me marcou, ele fala muito sobre nós não termos um intelectualismo estéril. Mas não pode ser só uma informação. Nós estamos agora diante de um texto messiânico que aponta para Jesus, para os nomes do Messias, e esses nomes não pode só ser informação, não pode ser só anotação no caderno. E é bom, continua anotando aí, não para não. Isso é muito bom. Mas essas revelações do Senhor precisam afetar a nossa vida, irmãos. Precisam afetar a nossa experiência. Quando nós entendemos quem Jesus é, o primeiro impacto que deve ter nas nossas vidas, e graças ao Senhor que teve, foi um impacto para a salvação. Nós vimos quem Jesus é, e isso nos impactou para a salvação, mas para a nossa caminhada
cristã, para a nossa experiência diária, para nosso avanço na fé, para o nosso crescimento espiritual. E ainda eu sinto, a minha impressão que tudo isso é ainda para nossa salvação. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, e quanto mais nós o desfrutamos e o experimentamos, eu não estou falando só de um jeito teórico, não estou falando só de saber uma informação, mas quanto mais eu vejo essas características do Senhor, esses atributos do Senhor, e pela fé eu creio, experimento, mais eu sou salvo, irmão. Mais eu sou salvo. E agora nós estamos diante de um texto assim. Isaías 9,6, falando do Messias, fala de um menino que nasceria, isso aponta para a primeira vinda do Senhor Jesus. Um filho se nos deu, isso nos lembra de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, um filho se nos deu, que deu o seu filho unigênito. Então isso aponta para a primeira vinda do Senhor, e daí vai continuar falando que o governo está sobre os seus ombros, isso já começa a falar da segunda vinda do Senhor. E fala que o nome, e o seu nome será. Só que aqui não significam nomes pessoais, é isso que nós estamos estudando, essa é a quarta sessão, os nomes do Messias aqui. O primeiro nome, Maravilhoso Conselheiro. O segundo nome, Deus Forte. O terceiro nome, Pai da Eternidade. E o quarto nome, que é o que nós vamos ver hoje, Príncipe da Paz. Esses nomes não são nomes pessoais como Jesus, mas são nomes que apontam para o caráter do Messias, para características do Messias, que nos faz conhecê-lo, que nos permite conhecê-lo. Cada profecia messiânica, cada revelação do Senhor Jesus, isso nos permite conhecê-lo, experimentá-lo. Amados, não pode ser só informação. Não pode. Por exemplo, o André Corroquet, ele compartilhou que um dos nomes é Maravilhoso Conselheiro. Isso aponta, irmãos, para a sabedoria do Senhor Jesus. Os estudiosos, eles concordam que Provérbios capítulo 8, quando fala ali da sabedoria, aquela sabedoria é uma pessoa. E é o Senhor Jesus, lá em Provérbios 8 fala, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados. Aqui está falando de uma pessoa. Lá em 1 Coríntios 1,30 fala que nós somos do Senhor Jesus e que Cristo Jesus nos tornou da parte de Deus sabedoria. Jesus, ele é a própria sabedoria, que estava com o Pai e que criou todas as coisas. Irmãos, isso não pode ser só uma informação. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. E ele é a sabedoria. É dele, lá deixa eu ver aqui um texto, em Provérbios 8:12, ele diz assim, Provérbios 8:12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Acho que o André tinha lido esse versículo, né? Maravilhoso conselheiro. Ele está dizendo, eu, a sabedoria, eu disponho. Os irmãos lembram que em Provérbios a sabedoria está gritando nas praças? Se alguém quiser ouvir, venha, porque eu disponho de conselhos. Naqueles dias de acampamento, na minha leitura pessoal,
Irmãos, teve um versículo que eu li na minha leitura diária da Bíblia. Sabe quando você lê algo que te atravessa? Sabe quando você lê algo que o Espírito Santo fica te trazendo o dia todo para lembrar? E daí você acorda no dia seguinte e o Espírito Santo continua te trazendo. Você já teve uma experiência assim? Um versículo, mas, puxa, o Senhor me impactou. É Jó, capítulo 37, 24, diz assim: por isso os homens o temem. Ele, falando do Senhor, ele não olha para os que se julgam sábios. Ele não olha para os que se julgam sábios. Irmãos, o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro. E conhecê-lo dessa maneira exige da nossa parte humildade. Nós já passamos pelo livro de Isaías, o capítulo 5, 21, os irmãos estão lembrados dos 6 ais. E um dos ais era: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em o seu próprio conselho. Ai daqueles que se consideram sábios aos seus próprios olhos, porque quando eu me considero sábio ao meu próprio olho, eu não preciso do Senhor. Mas se eu reconheço que eu preciso do Senhor, irmãos, isso me faz me prostrar. Isso me faz ter experiência com Ele. Não é só um intelectualismo estéril, não é só uma informação, isso me faz buscá-lo. E Ele é aquele que diz: eu disponho de conselhos. Quem busca, acha orientação, conselhos, sabedoria. Louvado seja o Senhor. O André Romualdo, ele falou sobre Deus forte. Essa é uma outra característica do Messias. Ele é Deus. E Ele é forte, todo-poderoso. E o encargo do irmão foi principalmente mostrar que, não apenas na divindade, mas na humanidade de Jesus, Ele também foi um homem corajoso. Um homem forte. Essa é a característica do Senhor. Ele é forte. As vitórias de Cristo, foi isso que o irmão compartilhou, não é? E também compartilhou: será que nós podemos experimentar algo do Senhor, irmãos, relacionado a isso? É lógico que podemos e devemos. O irmão compartilhou o terceiro nome, Pai da Eternidade. E falou que isso aponta para uma característica do Senhor, que Ele é o Pai da glória vindoura. Não significa que Ele é o Pai. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. E todo o contexto ali fala do reino. Ele, Jesus, Ele é o Pai da glória vindoura. Ele é o pioneiro da glória vindoura. Ele é aquele que introduz a glória vindoura, introduz o reino. Essa é uma característica do Senhor. E agora, irmãos, nós chegamos nesse quarto nome. Ele é o Príncipe da Paz. O Espírito Santo já começou a ministrar os nossos corações por meio do irmão Zaga, quando ele começou aqui, nos falando sobre a questão do antigozo, nos falando a respeito do vislumbre. O Senhor já estava falando, já estava ministrando. Esse título, príncipe, significa governante, líder, comandante. Então o Messias, ele é o príncipe da paz. Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é o governante. E qual que é a característica marcante do seu governo? Qual que é a característica mais marcante do seu governo? A paz. Ele é o príncipe da paz. Irmãos, nesse tempo ainda que eu tenho, meu encargo é falar um pouquinho do futuro, um pouquinho do passado, um pouquinho do presente. Primeiro, nós precisamos olhar para o futuro, porque esse texto nos leva a olhar para a eternidade, nos leva a olhar para o reino futuro do Messias. É isso que está sendo profetizado aqui. Em Isaías 9, 7 diz assim, ó:
depois de dizer que ele é o príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha a paz, e venha a paz sem fim. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um reino que virá? E nesse reino, qual que será a característica dele? Nós teremos paz. Você quer esse reino aí? Irmãos, eu não vejo a hora, como o irmão vira e mexe e fala, né? A gente não consegue nem imaginar como é que vai ser isso. Mas está falando que o governo dele vai aumentar e vai vir paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. E quem é que garante que as coisas vão ser assim? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele fará que esse reino cresça e permaneça por toda a eternidade. E uma característica que nós viveremos, irmãos, nós experimentaremos, você crê nisso? É paz sem fim. Oh, glória, hein? Não vejo a hora de chegar, irmãos. Não vejo a hora de chegar. Zacarias, capítulo 9, 9 e 10, eu entendo que às vezes os judeus eles tiveram dificuldade de entender as profecias, porque o Senhor mostrou para eles o que iria acontecer, só que eles não souberam entender a diferença da primeira e da segunda vinda do Senhor. Eles esperavam coisas da segunda vinda do Senhor já na primeira vinda do Senhor. Em Zacarias 9, 9 e 10 diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os irmãos percebem que isso aponta para a primeira vinda do Senhor? O Senhor Jesus, ele é o rei, que veio de que forma? Humilde. Ele veio em graça e humildade. Só que olha agora o versículo 10 de Zacarias 9. O que fala o versículo 10? Destruirei. O que os judeus, o que eles queriam ver era já o versículo 10. Mas isso é coisa da segunda vinda. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído. Em outras palavras, qual que é o nome disso? Paz. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Isso aponta para a segunda vinda do Senhor, quando o Senhor virá em glória e poder. E quando o Senhor Jesus vier, irmãos, em glória e poder, e estabelecer o seu reino de maneira visível nessa terra, é isso que ele vai fazer. Ele anunciará paz às nações, porque ele é o príncipe da paz. Ele vai destruir aquilo que os homens não têm conseguido, aquilo que a ONU não é capaz de fazer, os acordos de paz que o Trump não é capaz de fazer. Ele vai fazer, porque ele é o príncipe da paz. Que maravilhoso isso, irmãos. Que glorioso isso. Falando desse reino futuro que a gente tem dificuldade de entender, vou ter que mencionar rápido. Mas em Isaías 11, 6 e 9, olha que coisa louca. Me perdão por eu falar desse jeito, mas olha que coisa doida. Em Isaías 11, do 6 ao 9, falando desse reino futuro, que será um reino de paz, lá diz que o lobo vai habitar com o cordeiro. O leopardo vai se deitar junto com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal cevado vão andar juntos. Você consegue imaginar isso? Um pequenino os guiará, a vaca e a ursa pastando juntas. Elas vão deitar juntas, o leão vai comer palha como boi. Criança de peito. Conseguem imaginar isso, irmãos? O Asaf, uma criança de peito,
colocando a mão lá na toca da áspide, na toca da serpente. E não vai precisar os pais correr para lá, desesperado para socorrer, porque não vai acontecer nenhum mal. No versículo 9, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Irmãos, é isso que nós estamos buscando hoje, o conhecimento do Senhor. E chegará um dia que toda a terra, ela vai se encher do conhecimento do Senhor. E o que nós vamos ter nesse reino futuro será um reino de completa paz. Que coisa maravilhosa! Isso é a nossa esperança. Isso é o olhar para frente, olhar para o futuro. Agora, irmãos, vamos pegar e olhar para trás. Dá uma olhadinha no retrovisor. Imagina que você está andando aí para frente, né? Mas em um carro. Dá uma olhadinha aí no retrovisor. O que tem lá atrás? Nós estamos falando do príncipe da paz. Por que ele merece esse título de príncipe da paz? Vamos olhar para trás. Vamos olhar para o passado agora. Como é que ele conquistou esse título? Eu queria ler com os irmãos Romanos 5:1. Romanos 5:1. Abre comigo lá, irmãos, por favor. Amém? Romanos 5:1. E outra pessoa, vai Davi, você, abre lá em Colossenses 1:20, já chega lá. Você lê para nós. Vamos ler juntos Romanos 5:1, irmãos? Justificados, temos paz com Deus. Aleluia! Então aqui fala da obra do Senhor Jesus. Amados, como é que homens pecadores, vocês concordam com o que o Antônio falou, irmãos? Ele chamou a gente de pecador. Alguém ficou ofendido aqui? Foi isso que você chamou a gente, né, Antônio? Você chamou a gente de pecador. Ele falou que é um pecador e virou para Denise, você também é, Denise. E chamou todos nós aqui de pecadores. Alguém está ofendido aí, irmãos? E como que é que homens pecadores como nós podem se relacionar com Deus que é santo? Como que pode? Como que é possível pecadores como nós poderem se aproximar de um Deus que é santo? Como que isso é possível? Esse versículo diz que nós, somos justificados pela fé e que nós podemos ter paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio daquele que é o príncipe da paz. Ele é quem realizou essa obra de reconciliação. Ele é aquele que promoveu a nossa paz. Ele é quem abriu o caminho para que pecadores como nós pudéssemos nos achegar a Deus. E como é que ele fez isso? Vai, Davi, Colossenses 1:20, solta a voz aí. Então, como é que ele fez a paz? Ele fez a paz pelo sangue da cruz. O sangue da sua cruz. Irmãos, o príncipe da paz, ele realizou essa obra nas nossas vidas. Ali na cruz, quando ele derramou o seu sangue, ele estava reconciliando o homem consigo mesmo, para que eu e você tivéssemos paz com Deus. Irmãos, vamos ser sinceros, nós somos encrenca, hein, irmãos? Nós somos um problema. Nós temos problema com Deus, nós temos problema uns com os outros, nós temos problema com a gente mesmo. Muitas vezes eu não consigo me resolver comigo mesmo. Mas louvado seja o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele é aquele que resolve.
algo que nenhum de nós era capaz de resolver, que era nós podermos nos reconciliar com Deus. Ele é aquele que também resolve, irmãos, o problema entre nós. Efésios 2, esse capítulo maravilhoso que o Antônio citou. Olha o que fala Efésios 2. Você passou por aí, né, Antônio? Ó. Efésios 2, 14 a 18. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, está falando de judeus e gentios, Ele fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, o que havia entre judeus e gentios? Inimizade. Mas o Senhor ali na cruz, o príncipe da paz, ele derrubou essa parede, irmão. Isso aqui é algo mais grandioso do que a queda do muro de Berlim, irmãos. O Senhor, ele acabou com o muro que havia entre nós e Deus, e ele também veio para acabar com as paredes que havia entre nós. Irmãos, se tem paredes entre nós, nós precisamos olhar para a obra do Senhor Jesus na cruz. Porque algo que ele quis fazer ali foi destruir essas paredes. Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E vindo, evangelizou paz. Paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Os judeus estavam perto, nós todos, gentios, estávamos longe. Mas aleluia, que o Espírito Santo veio. E nós ouvimos esse evangelho da paz. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, por ele, por meio do Espírito Santo, nós temos acesso a Deus. Ele é o príncipe da paz. Louvado seja o Senhor, irmãos, que restaura a comunhão entre nós e o Senhor e que também restaura a nossa comunhão uns com os outros. E então isso é o passado, irmãos. Isso não é uma coisa. O que Jesus vai precisar fazer para resolver esse problema da nossa comunhão com Deus? O que Jesus vai precisar fazer para reconciliar, para resolver o problema que eu possa ter com o Romário? Jesus não precisa fazer mais nada, ele já fez tudo. Já está realizado, irmão. É uma obra consumada que eu e você não podemos ficar só na informação. Não podemos ficar só no intelectualismo estéril. Nós precisamos entender a obra do Senhor. Quem Ele é, o príncipe da paz. E o que Ele veio fazer? Anunciar paz. Será que nós entendemos isso, irmãos? E por último, nós já falamos do futuro. Já olhamos para trás. Só que isso tem que nos afetar hoje, irmãos. Isso tem que nos afetar agora. Louvado seja o Senhor pela nossa esperança, que é viva, que é verdadeira, que é real. Louvado seja o Senhor por aquilo que Cristo realizou. Mas e hoje? E agora? Será que alguém está com um conflito interior aí? Será que a comunhão com Deus de alguma maneira não está fluindo? Agora, hoje, precisamos resolver isso, irmão. Porque como o irmão compartilhou, tudo que está preparado para nós na eternidade, nós já podemos vislumbrar, nós já podemos experimentar, ter um antigozo hoje. Eu vou te dizer, até agora. Agora, se pela fé você crê, agora, pode resolver. O Senhor em Filipenses 4, estou caminhando para terminar nos poucos minutos que me restam. Filipenses 4, 6 e 7 fala assim, ó, os irmãos conhecem. O Senhor é aquele que nos reconciliou para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Falava de paz com Deus. Romanos 5:1. Agora Filipenses 4:6 vai falar da paz de Deus. Irmãos, louvado seja o Senhor, porque por meio do Senhor nós temos paz com Deus, e por meio do Senhor nós também podemos experimentar a paz de Deus. Como nós precisamos dessa paz. Eu quero só mencionar, ler esse versículo e mais um texto. Filipenses 4, 6 e 7 fala assim, ó.
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós estamos considerando aqui o príncipe da paz, esse governante que o reino dele tem essa marca registrada, paz. A paz, irmãos, aqui, ela é uma dádiva de Deus, é algo dado por Deus para aqueles que se achegam a Ele. Nós não precisamos andar ansiosos. Às vezes ficamos ansiosos? Ficamos. Às vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã? Sim. Temos preocupações por questões financeiras? Muitas vezes. Temos preocupações por questões de saúde? Muitas vezes. Mas olha o que o Senhor está nos oferecendo aqui, hoje e agora, a paz de Deus. Você pode ter, como? Apresentando a Deus as suas orações, com ações de graça, e essa paz de Deus está disponível. Você já foi a um posto de gasolina e chegou lá e não tinha gasolina? Já, eu já fui. Já aconteceu comigo. Outro dia eu fui caminhar lá na 29, cheguei naquele posto lá, quero gasolina, e não tem, vai ter que esperar chegar o caminhão. Daí eu deixei a moto estacionada, fui lá, dei a volta naqueles quase 5 quilômetros, voltei, quero gasolina, e ainda não chegou. Irmãos, mas se você chegar para o Senhor, eu quero a sua paz, será que o Senhor vai falar, volta amanhã? Está fechado, não chegou, não está disponível para aqueles que creem. E aqui, essa paz é para aqueles que se submetem ao governo desse príncipe, irmãos. É algo que a gente precisa entender. É por meio do governo de Cristo nos nossos corações que nós podemos experimentar a paz com Deus e também ter a paz de Deus. Muitas vezes nos falta a paz porque nós não nos submetemos. Ele é o príncipe, ele é aquele que governa. Um versículo que a impressão que eu tenho, irmãos, é que muitas vezes os irmãos têm dificuldade de experimentar. Eu também já tive muita dificuldade, mas sabe Colossenses 3,15, quando fala assim, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Muitas vezes, conversando com os irmãos, eu sinto que os irmãos têm dificuldade de experimentar isso aqui, de discernir. Eu não sei se eu tenho paz, se eu não tenho. Estou querendo comprar um carro. Agora, se eu estou com paz ou se eu não estou com paz, eu não entendo, não estou conseguindo discernir. O que eu quero é ele, o que eu quero é ela. Agora, se eu estou com paz ou não estou com paz, eu sei que eu quero. Às vezes a impressão que eu tenho é que a gente tem dificuldade para reconhecer a paz. Mas eu vou te falar, a paz de Cristo, ela é bastante reconhecível. Se você tem, você sabe que tem. E uma coisa, irmãos, que é necessário para a gente ter essa paz, é nos submetermos ao governo dele. Essa semana mesmo eu experimentei isso. Às vezes nós temos disposições mentais, às vezes nós temos até mesmo disposições emocionais. E eu estou falando, irmãos, não só de coisas do nosso dia a dia, até mesmo no serviço ao Senhor, e até mesmo no nosso relacionamento uns com os outros. O contexto de Colossenses 3,15, se você olhar ali, você vai ver que é o contexto do corpo e é o contexto do amor, do vínculo do amor uns com os outros. Só que muitas vezes, irmãos, nós nos dispomos mentalmente mal, nos dispomos emocionalmente mal. E o Senhor, como esse que governa, Ele fala ao nosso coração por meio da palavra, por meio do Espírito Santo. Muitas vezes Ele fala, para! Muitas vezes Ele fala, aceita! Muitas vezes Ele fala, deixa quieto! Ele fala. Se a gente insiste, o que a gente não tem? A paz.
Mas é batata, irmãos. Quando a gente obedece, a paz vem. A paz de Cristo, ela enche o nosso coração. Essa semana ainda eu provei isso, irmão. Muitas vezes nós nos dispomos mentalmente, emocionalmente mal, por causa da carne, por causa dos demônios, mas se a gente cede ao governo de Cristo por meio do Espírito Santo, e a gente obedece, irmãos, a paz ela reina. A gente entende, a gente sabe, puxa, isso é a paz de Cristo. Muitas vezes a gente não sabe discernir ainda, porque a gente ainda não se submeteu verdadeiramente ao governo do Senhor. E aqueles que se submetem verdadeiramente ao governo do Senhor, irmãos, eles se prostram, eles se dobram, eles se rendem, eles se entregam, eles deixam o Senhor governar, deixam o Senhor decidir. A paz vem. Um irmão, William MacDonald, diz assim, olha que coisa preciosa, lá em João 14, 27, ele fala assim, para terminar agora, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, Jesus falando, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não fique com medo, não fique ansioso, não fique preocupado. Eu estou querendo deixar para vocês a minha paz. E ele falou isso logo depois de prometer o Espírito Santo como outro consolador. Irmãos, você quer evidência maior das boas intenções de Deus do que essa? Que é nos dar o seu Espírito para habitar em nós? Ele quer ou não quer nos dar a sua paz? E daí ele fala logo em seguida, depois de prometer o Espírito Santo como outro consolador, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Não se turbe, não se atemorize, não fiquem com medo, não fiquem ansiosos. O irmão William MacDonald, para acabar, ele diz assim, uma pessoa que está a ponto de morrer, geralmente escreve uma última vontade e testamento sobre como quer deixar as suas posses aos seus queridos. E aqui o Senhor Jesus faz precisamente isso. Contudo, ele não deixou coisas materiais, mas ele deixou algo que o dinheiro não pode comprar. A paz. Uma paz interior, de uma consciência que surge de um sentimento de pecado perdoado e de reconciliação com Deus. Cristo pode dar, porque ele adquiriu no Calvário com o seu próprio sangue. Ele não dá como o mundo dá, a maneira do mundo dá é uma maneira egoísta e às vezes por pouco tempo. Mas essa dádiva da paz é para sempre. Então, por que eu, como cristão, deveria andar turbado e atemorizado? O irmão William MacDonald diz isso. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós nos gloriamos no Senhor. Porque o Senhor nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E aleluia que por meio do Espírito Santo nós podemos te conhecer, podemos te experimentar. Senhor, temos sido cristãos, a maioria de nós já por vários anos. Senhor, livra-nos de uma intelectualidade estéril, Senhor. Livra-nos de um conhecimento superficial do Senhor. Nós queremos te conhecer na palavra. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é tão rico. E o Senhor se revela de uma maneira tão preciosa e de tantas maneiras. O Senhor é o pastor que cuida de nós.
é a videira verdadeira, que nós estamos unidos e sem ti nada podemos fazer. O Senhor é o descendente da mulher e veio e já esmagou a cabeça da serpente. O diabo já é um adversário derrotado. Louvado seja o Senhor. O Senhor é o prego que firma a tenda. E aleluia, que os ventos não podem derrubar a igreja que o Senhor edifica. A casa que é edificada sobre o Senhor, que é a nossa rocha. Ah, Senhor, o Senhor é tão rico. E nós somos tão necessitados de Ti, de Te conhecer mais. Somos carentes de mais realidade espiritual. Pai, por meio do Espírito Santo, que é aquele que está conosco, que o Senhor possa nos introduzir cada vez mais nesse conhecimento de Cristo. Um conhecimento real, vivo, experimental. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor é o príncipe da paz. Aquele que anunciou paz para nós que antes estávamos longe e perdidos, como o irmão compartilhou. Não é só ele, não é só a Denise, somos todos nós. Estávamos longe, perdidos dos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, com a sua rica misericórdia, com o seu grande amor, nos alcançou. Todos nós estamos aqui por causa da sua maravilhosa graça. E obrigado, Senhor, por nos oferecer esse reino de paz, uma paz que não terá fim. Nós cremos, Senhor, e não vemos a hora de que o Senhor volte logo, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, estabeleça nessa terra. A gente não gosta mais desse mundo, Senhor. Ó, Senhor, a nossa esperança não está nesse mundo, Senhor. Não está nos governantes terrenos, não está nas promessas que esses governantes fazem em tempo de eleição. Senhor, a nossa esperança está no seu retorno, Senhor, no seu regresso, Senhor, naquilo que olhos não vê, ouvidos não entendem, mas que o Senhor nos tem revelado pelo Espírito. Obrigado, Senhor, por nos permitir um pouco dessa glória na reunião de hoje, Senhor. Obrigado por abrir essa janela dos céus para nós. Pela fé nós contemplamos e desejamos, Senhor. Pela fé nós olhamos para a nossa pátria celestial. Ah, Senhor, e desejamos, aspiramos. Vem, Senhor Jesus. Nós te anelamos. Amém. Aleluia.